Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. Meu nome é Rafael, você está no canal Analistas Quant e nesse vídeo nós vamos estudar, vamos entender o que é que vem a ser os buffers de memória, os buffers de indicadores, para que eles servem e como é que a gente pode encontrar esses buffers dentro de códigos e adicionar vários buffers, quantos buffers a gente quiser, para ir aumentando a complexidade do nosso indicador e também o retorno dos dados. Veja só, eu estou aqui com um ativo qualquer dentro do MetaTrader e estamos com um indicador, no caso, bandas de Bollinger. Eu botei esse indicador de propósito para você ver que temos uma parametrização, tudo bem, mas a quantidade de buffers desse indicador é a seguinte: eu vou apertar Ctrl D ou vir aqui, olha, e botar em exibir essa parte janela de dados, olha, Ctrl D ou janela de dados. Veja que aparece aqui do lado, na janela de dados, quando eu vou movimentando meu mouse durante os candles, aqui no decorrer dos candles, eu vou visualizando dados. Olha, eu tenho aqui upper, lower e middle. Então cada um desses valores representam retornos de cálculos efetuados pelo meu indicador. No caso aqui, meu indicador bandas de Bollinger. Você já nota que no primeiro momento, de forma visual, eu tenho aqui acesso a 3 buffers. Eu posso ter vários buffers, alguns que eu posso visualizar nesse campo e outros que estão dentro da memória de cálculo do indicador, que eu não estou visualizando aqui. O buffer só está sendo utilizado para fazer algum processamento, algum cálculo e retornar essa medida na condição aqui de janela de dados. Então eu vou mostrar para você outro indicador que vai ter outra estrutura de cálculo, né? Vamos botar aqui um indicador, por exemplo, oscilador. Eu vou botar aqui, ó, o estocástico e vou adicionar do jeito que está, não me preocupo muito com isso, mas eu já tenho o estocástico aqui embaixo, olha, como tendo apenas 2 valores. Então você já está entendendo. O indicador estocástico, que tem 2 linhas, essas 2 linhas representam esses valores associados aqui do lado. Ó. Por exemplo, eu tenho uma linha de sinal e uma linha do estocástico. E como é que eu sei qual é essas linhas, né? Qual é esse valor estocástico aqui no gráfico? Eu vou para o mouse em cima, olha, bem lentamente eu paro e espero. Tá vendo que aqui está mostrando que eu tenho o valor do oscilador estocástico como sendo 85,71. Aí você olha aqui do lado, temos, agora já mudou, né? Eu tenho 85,71, ó. Deixa eu parar aqui o mouse, vou até botar assim. Cliquei no meio do scroll do mouse, eu tenho 85,71. Vou até pegar esse valor aqui do lado, que ele é mais fixo, o daqui da frente fica mudando, né? Vamos pegar o anterior, que o candle já fechou. Então eu tenho aqui, ó, 88,10. Tá vendo que fica aqui do lado 88,10 o estocástico? Essa linha pontilhada aqui em vermelho significa o sinal, 76,48. Olha aqui a representação do 76,48 na janela de dados. Então, pois bem, é assim que funciona essa parte dos nossos buffers. Eu tenho 2 para o estocástico e para a minha banda de Bollinger eu tenho 3. Vamos agora no nosso código aqui com o MetaEditor ou apertar F4 e visualizar esses buffers de memória. Então veja só, eu estou aqui, ó, na parte de indicadores, eu venho na parte de exemplos e agora eu posso estudar toda essa gama de indicadores. O interessante da linguagem MQL5 é que ela já tem muitos exemplos, muitos tutoriais, tem muita informação, inclusive um manual, né, um manual de instruções da linguagem bem completo. Então temos assim uma boa base de referência para estudo e a gente tem esses exemplos de códigos, de algoritmos, de indicadores que podemos ir escolhendo. Por exemplo, aqui, ó, bandas de Bollinger, veja que está por ordem alfabética, né? Começa com A, vem B, C, D, são os indicadores nativos. A gente diz que esses indicadores aqui são nativos. Eu vou pegar, olha, BB, que é bandas de Bollinger, ou Bollinger Bands, no caso, né? Cadê? Olha aqui, ó, Bollinger Bands. Então a gente tem como funciona o algoritmo, como é que está a estrutura de código para proporcionar a obtenção daquelas 3 linhas que a gente vê visualmente lá no nosso gráfico do MetaTrader. Aqui nós temos a quantidade de buffers, olha, 4. Tá vendo que interessante? Por outro lado, nós temos a indicação de plots, apenas 3. Temos o tipo das linhas, são linhas, draw lines, ó, contínuas, para cada um desses 3 buffers aqui eu tenho linhas contínuas. Tá vendo? Eu poderia ter vários tipos de desenhos gráficos, como eu mostro no meu curso de criação de indicadores. Se você tiver interesse, tem aí embaixo um link para você adquirir o curso com preço super especial. Então você já tem aqui os tipos, né, de linhas que estão sempre plotadas e a quantidade de plots, que são 3. Por outro lado, nós temos 4 buffers, mas você visualiza lá na parte visual, né, do indicador apenas 3. Por que temos esses 3 principais? Olha, que são o upper,
o down, né, o low, né, ou o middle. A gente já viu isso, só que temos essa parte desse buffer que é utilizado como uma referência para processar as informações que o meu indicador precisa. Veja que temos 0, 1 e 2 como sendo os 3 buffers que aparecem lá na janela de dados do MetaTrader. Por outro lado, esse terceiro buffer ele é usado apenas como indicador para fazer cálculos, como a parte do cálculo aqui. Depois a gente vai processar para retornar visualmente apenas esses 3, como você viu agora há pouco. Então nós temos o middle, o upper e o lower. E isso aqui é o que aparece para a gente lá na janela de dados, e é aqui a setagem que a gente faz dessas informações. Pois bem, aqui está toda a estrutura de cálculo, né? A memória de cálculo de funcionamento do nosso indicador. Nós temos até uma função externa que é para calcular o desvio padrão. Ela entra aqui dentro depois de algum processamento, de algumas informações. Veja que eu tenho toda a estruturação base, né? E tenho aqui, olha, o Prev Calculated, que a gente já estudou isso em vídeos passados. Se você não assistiu, tem um tutorial bem interessante que você pode entender como é que funciona de uma maneira geral. O cálculo, né, a criação de um indicador bem simples, só para você ter uma ideia dos cuidados que a gente tem com a criação de indicadores. Então você pode assistir esse tutorial que está aparecendo para você aqui em cima no card ou está aí na descrição do vídeo. Pois bem, agora que você já tem essa ideia que podemos adicionar vários buffers. Então eu vou agora minimizar isso e vou criar um indicador. Deixa eu até criar dentro dessa parte YouTubers. Eu vou aqui, ó, novo arquivo, e já está aqui indicador personalizado. E eu vou botar aqui, ó, ind, e vou botar multi buffers, só para a gente fazer um teste para você ver como é que eu crio múltiplos buffers dentro de um indicador. Aqui, ó, nessa parte são os parâmetros, as parametrizações que eu vou ter que fazer no meu indicador, se eventualmente eu precisar. No caso, eu vou deixar sem parametrizações, não, vou até colocar aqui um parâmetro, par1, só para você ver como é que aparece na estrutura de código. Vou botar como sendo esse par1 o valor 10, só para a gente ter essa noção inicial. Vou avançar e agora vou deixar só aqui um calculate ativado, vou desativar os demais e vou dizer que esse indicador está na janela principal mesmo. Eu não vou querer botar essa parte de separação e vou adicionar aqui meus buffers. Olha, essa parte é onde vão aparecer buffers. Vou botar buffer 1, vou adicionar outro buffer, vou botar buffer 2, vou colocar uma cor diferente, que por exemplo, isso aqui pode aparecer na tela para mim. Vou botar buffer 3 e vou escolher uma cor diferente. Vou botar mais 2 buffers aqui, então buffer 4 e buffer 5. Vamos mudar as cores só para ficar diferente aqui. Coral, pronto. Então eu tenho aqui, olha, 5 buffers. Eu posso colocar quantas eu quiser. Eu tenho um tipo de cada um, linhas, mas eu posso escolher cada um desses outros tipos para o meu buffer, né? Para o meu buffer associado. Veja que interessante. Posso escolher cada um desses tipos. Quando eu clico em concluir, ó, concluir aqui, pronto, apareceu para mim cada um dos meus buffers e eu tenho o total, olha, 5 buffers, 5 plots também, e assim eu vou estruturando, né, o uso desses indicadores e criando depois o meu algoritmo aqui para fazer o cálculo e alimentar esses buffers, bem como eu ensinei no vídeo de tutorial de criação de indicadores. Tudo ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, entendido aí o que significam buffers e aguardo você em outras oportunidades. Até mais, tchau!